um líder cada vez mais excelente, um obreiro cada vez mais excelente na missão de ganhar vidas e cuidar muito bem delas. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Quem vai nos trazer a palavra hoje é o meu filho, pastor Alex Lustosa Carvalho. É isso? Meu Deus, acertei, hein? Meu pai. Tá bom, é uma alegria estar com o pastor Alex no ministério, faz tantos anos já. Eu tenho certeza que, assim como ele tem cooperado em tantas áreas da igreja, né, agora trabalhando conosco lá na Cantareira, na Serra da Cantareira, que é um desafio, né, todo dia acordar cedo e ir para a Cantareira, daquele frio que a Cantareira tem lá, né, e estar pastoreando, começando uma igreja do zero lá, é um grande desafio, e ele tem sido ali tão perseverante, tão excelente, está conosco aqui na sede o tempo todo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, amém? Então levanta a sua mão direita. Pai, toda honra, toda glória nós rendemos a Ti. Senhor, o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, tudo que temos é para o Senhor. Olhamos para Ti como nossa única fonte de fé e esperança. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor tem nos plantado. Obrigado por essa visão maravilhosa. Obrigado pelas colheitas, por esses pastores que aqui estão, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a melhor liderança de São Paulo está aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Alex, da Adri, do Benjamin. Nós abençoamos essa família. Abençoamos, ó Pai, em Teu nome e declaramos, ó Pai, aquilo que já colocou no coração dele, que venha de encontro aos nossos corações, em nome de Jesus. Usa a boca dele como boca profética, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Graças a Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e cumprimente 3 pessoas que você ainda não abraçou, que você ainda não deu uma palavra de vitória. E não vale você ficar no seu lugar, amém? Você tem que sair do seu lugar, se movimentar do seu lugar, amém? Dá 3 abraços maravilhosos aí. Graças a Deus. Pessoas que você ainda não abraçou, ainda não declarou a bênção de Deus. E aí, vamos ou não vamos? Eu preciso confirmar direitinho. Tá. Porque assim, eu quero ir. Porque eu tava vendo, tem família minha lá. E é do lado lá. Então é mais fácil você Já ficar. falou que 20 minutos eu tô lá. Ah, então já adianta pra você ficar lá. Você vai de carro? Eu vou de avião, porque eu vou antes. A minha esposa vai ter um... Dá pra seguir na van? Dá sim. De boa. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma mensagem com você hoje, pensando nessas casas de paz. E a gente vê tudo que Deus fez na nossa igreja nesses últimos 2 meses, tudo que Deus tem feito, a colheita. Domingo agora eu estive ministrando no aniversário da nossa igreja lá em Taboão da Serra. E eu pude chegar em casa por volta de umas 9h30 da noite, ainda pegar o final da transmissão ao vivo. E quando eu cheguei em casa, estava bem na hora que estava fazendo o apelo, né, aqui em cima. E aquela quantidade de pessoas, nossa, como aquilo me deixou feliz. Eu fiquei preocupado, óbvio que já no meu relógio era 9h45, mas não sei se era assim tão em cima, se era esse horário mesmo, mas fiquei feliz de ver quantas pessoas chegando a Jesus. É tão bom ver todos os domingos pessoas e mais pessoas vindo pela primeira vez, se achegando à nossa igreja. Não tem nada melhor do que ver uma igreja se movimentando, de ver uma igreja pulsando, de ver uma igreja viva, que não está acomodada, que não está parada, que não está estagnada. Isso nos motiva muito como pastores, isso também nos motiva como membros, como filhos de Deus, porque a gente consegue perceber que o reino de Deus está se expandindo, está crescendo, e isso é motivo de muita alegria. Então, pensando nisso, eu até compartilhei com o apóstolo que eu queria ministrar uma palavra que eu tenho ministrado lá que eu ministrei lá na Cantareira, porque nós estamos começando o projeto. E eu queria que as pessoas que estão ali, que estão chegando, e até mesmo aqueles que foram daqui para nos ajudar lá, que eles entendessem qual é a visão de Deus para uma igreja. E eu coloquei uma mensagem e ministrei com eles há alguns meses, uma mensagem chamada Igreja, um lugar irresistível.
Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: a nossa igreja é um lugar irresistível. Fala assim com mais ênfase: irresistível. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre que tipo de igreja essas pessoas que estão chegando vão encontrar aqui. E eu quero falar algo para você. Eu não estou falando da igreja pessoa, não estou falando da igreja indivíduo, que Paulo escreve lá na primeira carta a Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não estou falando da igreja enquanto indivíduo. E nem quero falar das características que você deve ter como igreja, como habitação de Deus, que é uma vida devocional, um testemunho cristão que vai impactar outras pessoas. Não estou falando de jejum, não estou falando de santidade. Isso tudo faz parte de uma igreja irresistível, mas isso tem muito mais a ver com a sua vida e o seu relacionamento vertical com Deus. O que eu quero estabelecer hoje com você como líder é o que move a nossa vida como igreja no horizontal, naquilo que nos move como corpo de Cristo. O que acontece quando eu me junto com o apóstolo Joel, que se junta com o pastor Silvio, que se junta com o Mário, que se junta com o Hélio? O que acontece quando essa igreja indivíduo se junta? Quais são as características ou quais são os princípios dessa igreja irresistível? Porque quando as pessoas vierem para cá, elas têm que encontrar um lugar que elas vão falar assim: daqui eu nunca mais saio. Você pode falar de novo para quem está do seu lado: igreja, um lugar irresistível. E eu quero que ao final dessa ministração você possa entender como você, como igreja, indivíduo, pode colaborar com o reino de Deus e com o corpo de Cristo. E pensando nessas casas de paz, que tipo de igreja nós estamos formando para que essas pessoas possam fazer parte. Amém? Então, pensando em tudo isso, quero que você feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar um pouco mais. Pai, obrigado porque nós estamos na Tua casa, nós estamos na Tua presença. E nós já somos essa igreja irresistível. O que nós vamos ministrar aqui hoje é apenas um reforçar daquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, aquilo que já é uma característica da nossa liderança na vida do apóstolo Joel e dos demais pastores, e que possamos sair daqui ainda mais comprometidos em fazer desta casa, como o pastor Felipe sempre fala com tanta autoridade, uma casa irresistível, um lugar para se estar. Deus, que nós possamos viver isso nessa noite como líderes, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pensando nisso, eu quero fazer algumas afirmações que a gente faz na nossa aula de membresia. Primeiro, o mundo lá fora não tem nada de concreto para oferecer para ninguém. O mundo lá fora tem falta de esperança, o mundo lá fora tem dor, o mundo lá fora tem angústia, as pessoas estão sofrendo. Cada vez mais nós temos visto doenças emocionais tomando conta da vida das pessoas. Semana passada, durante 2 dias consecutivos, eu tive a tristeza de ver diante dos meus olhos 2 meninas tendo um ataque de pânico no meio da rua, em 2 dias seguidos, na quinta e na sexta-feira. Aliás, na sexta e no sábado. E eu fiquei com aquilo dentro do meu coração, pensando: gente, essas pessoas precisam encontrar essa igreja. Essas pessoas precisam encontrar esse lugar irresistível. As pessoas precisam sair desse mundo que não tem nada de concreto para oferecer e encontrar uma casa de esperança, como o apóstolo João ministrou alguns domingos aqui. E nós precisamos contribuir para que esse lugar seja onde essas pessoas vão estar, onde elas vão chegar. Eu estava vendo uma ministração hoje de uma igreja que eu gosto muito. E o pastor estava falando assim, ministrando sobre os 4 pilares da igreja. Ele estava falando que um dos objetivos maiores do corpo de Cristo é alcançar a comunidade, é alcançar as pessoas que estão lá fora. Isso Jesus já deixou explícito na grande comissão de Mateus 28. Só que às vezes nós não temos a dimensão de quanto isso é importante. Nós não temos a dimensão de quanto as pessoas lá fora estão sofrendo. E às vezes nós guardamos o presente que nos foi dado lá atrás, que é a salvação, só para nós. Porque às vezes é confortável viver num ambiente onde eu já conheço todo mundo e que parece que muitas vezes um corpo estranho pode atrapalhar o funcionamento. Está aqui comigo? Então, eu quero que você saiba o seguinte: nós falamos isso na aula de membresia. O mundo não tem nada de concreto para oferecer.
Por isso que é importante fazermos parte de uma igreja local. Uma pessoa sem igreja, ela é comparada a um navio sem porto e a um jogador de futebol que não tem time para jogar. Então, nós precisamos trabalhar para que essa igreja possa ser uma igreja irresistível. E aí, pensando nisso, eu gosto do que o salmista fala no Salmos 122, versículo 1. Quem sabe o que está escrito lá? Alegrei-me. Olha só, que eu estava lendo esse texto com mais calma. Ele não fala assim, alegrei-me quando me disseram, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu imagino essa cena e hoje, Bira, eu estava pensando em você o dia inteiro. Porque eu pensei assim, é o Bira. Eu vejo as fotos lá e tinha até pagode semana passada, é isso mesmo? Sinceramente tinha pagode, né? Churrasco também? Ninguém convidou, mas tudo bem. Eu consigo imaginar o Bira andando e falando assim, ó, ei, vamos comigo para a igreja. E aquela pessoa que estava sem esperança, sem perspectiva, nasce dentro dela uma alegria. Alegrei-me com o Bira que me disse, vamos à casa do Senhor. Está aqui comigo? A pessoa tem que olhar para a Nani e falar assim, Nani, a Nani andando na rua. É que hoje não se faz mais isso, né? Mas imagine, a Nani pede um Uber e ela fala assim, só que Uber a gente vai fazer algumas paradas. E ela vai parando na casa de um e fala, vamos para a casa do Senhor. E aquele que estava ali fala, alegrei-me com a Nani que me disse, vamos à casa do Senhor. Você está aqui comigo? Então nós precisamos pensar nisso. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só que interessante. Quantos aqui podem dizer, eu amo essa igreja, eu amo a minha igreja local? Quantos? Eu visto a camisa, essa é a casa que Deus escolheu para que eu fizesse parte. Tem problema? Quase nenhum. E mesmo se tivesse, é aqui. Quando você briga com seu filho, você não vai falar assim, agora você nunca mais volta aqui. Ele não pode, ele faz parte da família. É assim que funciona a igreja. Está aqui comigo? Então, nós precisamos amar a nossa igreja, vestir a camisa da nossa igreja. Nós precisamos ser tipo o Rogério Ceni e o Marcos, sabe? Que só vestiram uma camisa, né, ao longo de toda a carreira. Né? E hoje o Palmeiras ganha, se Deus quiser. Tá vendo? É só falar de futebol que o pessoal já se agita. Sabe, quantos aqui acham essa igreja o máximo? A nossa igreja é o máximo. Outro dia eu estava conversando com um jovem, e aí e foi até nesse momento que nasceu essa mensagem, começou a borbulhar no meu coração. Eu estava conversando com uma pessoa, isso já muitos anos atrás, aqui da nossa igreja. Há muitos anos atrás. Isso lá 1700 e alguma coisa, mais ou menos. Mas é muito tempo mesmo. Aí eu falei assim, rapaz, eu não te vi no culto. Ele falou, não, pastor, mas eu estava no culto. Eu, inclusive, nesse dia eu estava evangelizando. Eu falei, mas eu não te vi, cara, e não vi ninguém que você evangelizou. Sabe o que é, pastor? É que eu evangelizei, mas levei as pessoas em outra igreja. Porque eu achei que a nossa igreja não é tão descolada e as pessoas não se sentiam tão à vontade assim. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. Eu nem vou falar que ele está com a camisa do Corinthians para não escandalizar, mas aquilo me acendeu um alerta. Eu falei, peraí, cara, quando você tem problema, quem que você procura? Quando você está com dificuldade, quem te acode? Quando a sua família está no hospital, quem vai visitar? Está aqui comigo? Faz muito tempo atrás isso, tá, gente? Graças a Deus, muita coisa mudou. E aí eu quero pensar para você, o quanto nós estamos comprometidos a fazer desse lugar um lugar onde eu quero que todos os meus amigos venham, que toda a minha família venha. Gente, nós temos que ser aquele tipo de pessoa que sabe, que o familiar vem para a igreja só para você parar de falar. Meu Deus, pastor, a gente, acontece, né, apóstolo Joel, os pastores que a gente fica na porta, às vezes o pastor fala assim, não, eu só estou aqui, porque essa pessoa não para de falar dessa igreja. Não para de falar do cavanhaque do seu pastor, não para de... Nossa, eu não aguentava mais, eu vim porque pelo menos ele parava de me convidar. Mas e aí, o que você gostou? Olha, tudo que ele falou era verdade. Tudo que ele falou era verdade. Quando a gente liga para as fichas de visitante, é tão gostoso ver as pessoas falando assim, pastor. Hoje eu liguei para uma pessoa que veio domingo pela primeira vez, e aí ele falou assim, pastor, eu me senti tão bem. A minha filha amou a igreja.
Está aqui comigo? Nós temos que ser aquele tipo de pessoa que, meu Deus, eu preciso que todo mundo saiba o quão incrível é a igreja que o Senhor me plantou. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a nossa igreja é um lugar irresistível. Aí você pensa assim: lógico que a nossa igreja é um lugar irresistível. Olha a cadeira que eu estou sentado, é uma almofadada. Faz um negócio assim, dá uma sentida na almofada aí. Se precisar trocar a espuma, você avisa que a gente já troca, né, Hélio? A minha igreja é irresistível. Olha só esse painel, gente. Uau. A nossa igreja tem painel de LED, a nossa igreja tem luz, a nossa igreja transmite o culto ao vivo, tem televisão, o pastor se veste bem, tem ar-condicionado. É isso que faz a nossa igreja um lugar irresistível. Não. Aí você pode falar: já sei o que faz a nossa igreja um lugar irresistível. É a liturgia do culto. Já sei o que faz a nossa igreja um lugar irresistível. É o ministério de louvor. Ministério de dança. Não é isso não. O que faz a nossa igreja um lugar irresistível, alguns podem pensar assim, é a agenda. Porque a gente tem encontro com Deus de homens, encontro com Deus de mulheres, a gente tem encontro com Deus de ministros, a gente tem o atoto, a gente tem batismo, a gente tem membresia, a gente tem tudo. Mas eu digo para você, por mais importante que tudo isso que eu falei seja, não é isso que faz a nossa igreja um lugar irresistível. E nós estamos lá na Cantareira. Lá, quando a gente chegou, apesar do lugar ser lindo, onde a gente faz o culto, estava escrito assim: Vai Brasil 2006. Eu falei: gente, essa Copa a gente perdeu. Tem que apagar isso aí. Tem que apagar. Teve um culto que chegou um casal de médicos, que mora lá nos condomínios. O culto eu achei que tinha sido uma bênção. No final do culto eu falei assim: pastor, gostei da igreja, mas o som é muito ruim. Aí eu falei assim: graças a Deus, não é isso que faz essa igreja um lugar irresistível. Por mais que isso ajude, não é isso que faz da igreja um lugar para se estar. Não é isso que faz da igreja o melhor lugar para a gente ir, o lugar para a gente convidar a nossa família, convidar os nossos amigos. E agora eu quero falar para você quais são os 5 motivos que fazem desse lugar um lugar irresistível. Se você está anotando, anota aí. O primeiro deles é porque a igreja dá para a nossa vida um propósito. Propósito. Quantas pessoas não chegam na igreja sem saber o que fazer da vida? E por estarem nesse lugar, eles começam a direcionar a sua vida. Seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela financeira, seja ela ministerial, espiritual. Eu posso dar o meu testemunho. Eu sou formado em rádio e TV. Mas sabe o que me... Você também? Que legal, eu não sabia. Eu sou formado em rádio e TV, mas sabe o que me levou a fazer rádio e TV? Foi quando, lá em 2003, o apóstolo Joel falou: filho, você não quer ajudar a gente no ministério de som da igreja? Aquilo abriu os meus olhos. Querido, quantas coisas a igreja pode te proporcionar? Uma igreja irresistível dá propósito de vida para as pessoas. Quantos chegaram aqui e podem, se você se sentir na liberdade, pode fazer. Quantos aqui chegaram na igreja sem saber o que fazer e depois de estarem alicerçados nessa casa, conseguiram encontrar um propósito? Levante a sua mão, só para a gente poder dar uma olhada. Sabe o que eu gosto? Eu vejo muitos jovens que não sabem o que fazer da vida, mas pelo simples fato de estarem do lado de outros jovens que estão com a sua vida acadêmica encaminhada, começam a sonhar com uma faculdade que não sonhavam em fazer antes. Está entendendo o que é propósito? Pessoas que estavam estagnadas na vida financeira, mas por ver como o outro lida com as finanças, administra as finanças, estabelece metas, alvos, começou a fazer a mesma coisa, e uma vida sem perspectiva começou a ter perspectiva. Olha para quem está do seu lado e fala assim: uma igreja irresistível traz propósito. Gente, Jesus, quando ele chegou para chamar os seus discípulos, ele trouxe para aqueles homens propósito. Ele não só trouxe para aqueles homens algo a fazer. Escute, propósito não é ter algo para fazer, é saber aonde você vai chegar. E geralmente, guarde isso no seu coração, propósito no reino de Deus, propósito quando nós falamos em questões espirituais, significa o que eu posso fazer para levar o reino de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Aí você fala assim: pastor, mas o que isso tem a ver com vida profissional? Será que você não pode fazer uma faculdade que vai servir para que você seja um missionário?
para que você possa contribuir para a igreja? Está aqui comigo? Está aqui comigo? Então nós precisamos entender, quando Jesus chama aqueles homens, Ele não dá algo para eles fazerem, Ele dá propósito, a ponto de Ele falar assim, olha, você era pescador de peixe, mas agora você vai ser pescador de homens. Eu vou tirar a sua vida da mesmice, da rotina, e vou dar para você um propósito eterno. Está aqui comigo? Propósito eterno. Querido, quando Jesus ele envia os 70, Jesus está falando o seguinte, ó, tá tudo muito bom aqui, vocês estão aprendendo muito comigo, mas não é só isso não. Vocês têm que fazer alguma coisa com tudo aquilo que vocês estão recebendo, e por isso vocês vão sair daqui e vão pregar o reino de Deus, vão curar os enfermos, vão expulsar o demônio da vida das pessoas. Propósito. Quando Jesus chega debaixo daquela árvore e fala assim, Zaqueu, desce daí. Jesus está falando assim, Zaqueu, vem cá, cara. Eu vou na tua casa essa noite porque eu quero te explicar qual é o propósito da tua vida. Foi por isso que ele falou, se eu tenho lesado alguém, eu vou devolver. Eu vou parar, eu vou abandonar aquela vida. Porque antes eu fazia o que eu fazia porque eu não tinha propósito. E deixa eu falar algo. Geralmente, quando uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, é porque ela está sem propósito de vida. Porque pessoas que têm propósito não têm tempo para perder com o pecado. Pessoas que sabem qual é o alvo, elas não têm tempo a perder com outra coisa. Ela não tem tempo a perder com fofoca, não tem tempo a perder com aquilo que atrasa, não. Ela só quer saber, eu sei aonde eu vou chegar. Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim, dá um sorriso aí, irmão. Propósito é, faço o que faço, não porque recebo algo, mas porque compreendi que fui chamado para isso. Propósito é quando... Aliás, propósito no contexto de igreja, ele se revela quando a igreja entende que ela é um grupo de pessoas que se reúne para cumprir um propósito específico. Deixa eu falar um pouco mais com clareza. A nossa igreja só se torna uma igreja irresistível quando o seu propósito se une com o propósito da pessoa que está do seu lado e juntos nós formamos uma grande igreja. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, eu quero unir o meu propósito com o seu propósito, para juntos sermos uma igreja irresistível. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É isso que faz de nós uma igreja irresistível, o propósito. Então, quando essa galera que está chegando nas casas de paz entrar aqui, elas têm que encontrar um lugar onde elas vão ter propósito. Segunda característica de uma igreja irresistível, cuidado pastoral. Cuidado pastoral. E aqui eu não quero advogar em causa própria, eu não quero falar o que nós fazemos, nem justificar aquilo que nós deixamos de fazer. Eu só quero falar para você que a Igreja Metodista Renovada é uma igreja que se preocupa com cuidado pastoral. Podemos falhar? Podemos. Eu acho que até vamos falhar, porque às vezes você tem uma expectativa que nós não vamos conseguir corresponder. Mas nós estamos trabalhando e tentando cuidar da igreja e cuidar pastoralmente de cada um de vocês. É isso que faz dessa igreja um lugar irresistível. Hoje de manhã eu atendi uma pessoa aqui que não faz parte do nosso ministério. Preste atenção, ela não faz parte do nosso ministério. Ela é de uma outra igreja, e uma igreja grande, relevante. Mas sabe o que ele falou para mim nessas 2h30 de conversa? Logo cedinho de manhã, falou assim, Alex, pastor Alex, sabe o que me marca? Porque eu não consigo ter acesso a nenhum dos meus pastores. Eu estou com um baita de um problema, mas eu não consigo falar com nenhum dos meus pastores para pedir um conselho. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui tem o celular do apóstolo Joel? Levante a mão. Pois é. Levanta a mão de novo. Se você não tem, depois você me pede que eu te passo, amém? E ele gosta de atender de madrugada. Tô brincando, pelo amor de Deus. Não vai ligar de madrugada para ele. Mas olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Querido, pastoreio. Sabe, é tão gostoso ver a nossa igreja, a gente se mobilizando como pastores para estar presente na vida de cada um de vocês. Não precisa levantar o braço, mas eu tenho certeza que
Você, em algum momento da sua vida, que você precisou do teu pastor, do teu líder, do teu lado, ele estava lá. Seja numa visita no hospital, seja num ofício fúnebre, seja numa festa de 15 anos, seja num casamento, seja num churrasco com pagode, que não fui convidado, mas sei que teve. Eles estavam lá. Eles estavam lá. Eu vi a foto do apóstolo Joel, tem churrasco que ele está, mano. É brincadeira. Era Taíde. Então, eu tenho certeza que quando você precisou do teu pastor, ele estava presente. Isso faz a diferença. Isso torna a nossa igreja um lugar irresistível. Esse contato, esse acesso, essa facilidade. Eu já cansei de fazer algumas visitas, né, e já cruzar o pastor Aurino. Eu estou chegando para fazer a visita e o pastor Aurino está saindo da visita da mesma pessoa. Sério, uma vez eu fui fazer uma visita no hospital, que a enfermeira falou assim, quem que está internado aí? Isso é o membro da igreja. Parece gente famosa, não para de entrar gente no quarto dessa pessoa. Eu falei, minha filha, você não conhece a nossa igreja. Não conhece a nossa igreja. Não conhece. Eu lembro quando o Roberto estava internado, teve um dia que a gente chegou lá, que a Noemi teve até que falar assim, gente, menos. Chegou eu, o pastor Joel, depois estava o pastor Armin já estava lá, e tinha tanta gente ali. Eu falei assim, menos, porque senão o enfermeiro vai vir aqui brigar. Né? E eu não deixei, aproveitei para falar mal do Corinthians para ele lá, mas enfim, isso é outra história. Então, esse cuidado pastoral, ele faz a diferença. Querido, isso torna a nossa igreja um lugar irresistível. Quando a gente liga para as fichas de visitante, às vezes elas falam assim, mas você é aquele pastor que estava lá em cima? Eu falei, sou eu. Mas por que você está me ligando? Porque você é importante. Óbvio que ela está me confundindo com o apóstolo Joel, né? Porque todo mundo... Eu não sei se o pastor Filho e o pastor Arino, quando ligam, as pessoas acham que estão falando com o apóstolo Joel. É impressionante, né? Pastor, a tua palavra foi tão impactante. Eu falei, Deus, será que eu falo ou não falo, né? Aí eu falo assim, não sou eu sou aquele outro mais bonito e tal. Ah, lembrei. Então, cuidado pastoral é feito através das visitas, é feito através de uma ligação, é feito através de dar um ombro para a pessoa chorar, de um aconselhamento. E aí eu quero falar 2 princípios sobre pastoreamento para encerrar esse segundo ponto. Nós precisamos entender que pastorear não é só a responsabilidade dos pastores, mas uma igreja irresistível, um ajuda a pastorear o outro. Liga para o teu irmão e ora com ele. Liga para a tua irmã e ora com ela. Vai fazer uma visita. Mas eu não sou pastor, querido. Zele pela pessoa que Deus colocou do teu lado nessa igreja. Isso é importante. Eu já ouvi algumas pessoas também falando assim, pastor, olha, está acontecendo tal situação, mas não se preocupe, porque o meu líder de célula está cuidando muito bem de mim, não precisa se preocupar, ele está me pastoreando bem. E o segundo princípio, dentro desse segundo ponto que eu quero falar é o seguinte, nós precisamos, e o apóstolo Joel falou isso para a gente essa semana passada, nós não podemos só pastorear quando está dando errado, porque isso se torna cansativo. Nós precisamos pastorear e estar perto das pessoas quando está tudo bem também. Você que está liderando pessoas, não vá visitar só quando a pessoa está doente ou está passando mal, vai visitar quando ela está bem, comprou um carro novo, chegou de viagem da Europa. Vai que você ganha uma lembrancinha. Mas o que a gente precisa é parar de correr atrás só quando está dando errado, porque esse pastoreio vai sugar todas as suas energias e vai afetar a sua perspectiva do reino de Deus. Tem muita gente boa, e que aí quando começar a dar problema, fala assim, quando eu queria tanto que os meus pastores estivessem presentes, mas parece que eles só se preocupam quando dá problema. Aí começa a dar problema para o pastor ser presente. Fala assim, sai fora. Então uma igreja irresistível é uma igreja que tem pastoreio. Terceiro princípio, eu já estou acabando. Uma igreja irresistível é uma igreja feita de amigos. Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu sou teu amigo, mas eu gosto tanto de você, que terminando o Tadel, a pizza eu pago. A pizza é por minha conta. Se você é amigo mesmo, você fala, não é pizza, eu vou te levar no Outback, vou te pagar um fundido Outback. Ou então, assim, você gosta de comida japonesa? Gosta? Vou te pagar um rodízio hoje.
Amém? Sabe, eu gosto de... uma igreja irresistível, uma igreja feita de amigos. O pastor Lucinho, uma vez, ele falou algo que me marcou muito. Ele falou assim, olha, as pessoas que estão no céu só estão lá por causa dos seus amigos, mas as que estão no inferno também. Que tipo de amigos nós somos para o nosso próximo? Que tipo de amizade nós estamos entregando para as pessoas que estão ao nosso lado, mas principalmente para aqueles que não conhecem a Jesus? Que tipo de amigos eu tenho na igreja? Eu quero falar isso com você. Será que são amigos ou são amigos ministeriais? Pessoas que você só se relaciona por causa do ministério, porque se não tiver no ministério não tem relacionamento. Uma igreja irresistível é feita de amigos, não de relacionamentos ministeriais, mas é feita de amigos. Gente, eu confesso, posso confessar algo aqui para você? Você não vai me amar menos? Mas eu fiquei assim com tanta inveja gospel do pessoal do Verde que andou naqueles quadriciclos esse final de semana. Eu vi umas fotos e falei, nunca andei nesse negócio, deve ser tão incrível. Na próxima vocês me convidam também, tá igual o Biro, tá me devendo um churrasco, vocês estão me devendo um passeio de quadriciclo. Mas sabe o que Mas sabe o que eu acho interessante? Amigos que se envolveram, que se relacionaram. Outro dia eu estava vendo a foto das meninas lá em Bonito. Aí essa semana eu vi a foto de outras pessoas lá em Bonito, né, boiando no rio. Eu falei, quando é que eu vou pro rio, boiar no rio? Quando é que vai chegar a minha vez? Mas eu percebi que eles não estavam lá por causa da igreja somente, mas porque eles eram amigos. Amigos que se encontraram nesse lugar. Querido, as pessoas não vão para a célula por causa de Jesus. É muito sério isso. Elas vão na célula por causa dos amigos. E nós, como amigos, temos o papel de apresentar o Jesus que nós servimos para eles. Então nós vamos ter amigos, mas amigos aqui da igreja também. Amigo você não vai só encontrar com ele no dia da reunião de ministério, você só não vai encontrar com ele no dia da célula, mas se encontrar em outros momentos. É isso que faz a igreja um lugar irresistível. Porque se tivéssemos toda essa infraestrutura, todo o ministério de louvor, dança, uma boa palavra, uma boa liturgia de culto, mas se não existir amizade dentro da igreja, não vai ter sentido. Olha para quem está do seu lado e fala assim, uma igreja irresistível. Provérbios 17:17, o amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. Salmo 133:1, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em... Querido, a amizade gera tantas oportunidades dentro da igreja. As amizades geram portas de emprego que se abrem. Amizades geram casamento. Você que está solteiro aí, ó, está aqui comigo? Solteiro. Gente, a Adriana, ela era minha amiga. Ela era minha amiga. Eu estava meio enrolado na vida com as coisas aí. E ela sempre me ajudando. Aí um dia, eu olhei para ela e falei assim, olha só. Uau. Será? Vai que rola. Está aqui comigo? Mas ela era minha amiga. E eu encontrei ela aqui dentro. Quando nós temos amizades consolidadas dentro da igreja, é muito mais gostoso ser igreja. Então faça uma reflexão. Você tem amigos ou você tem colegas de ministério? Porque quando essas pessoas da casa de paz chegarem, elas têm que encontrar uma igreja irresistível. Estou terminando. Quarto e penúltimo princípio. Uma igreja irresistível, ela é unida. Ela vive em unidade. João 17:20 diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte, as pessoas saberão quem eu sou, se existir unidade. Não é se existir milagres, é se existir unidade. Se a igreja for uma, o mundo vai saber quem eu sou. Unidade. Nós precisamos ser um. Quando nós somos um, não tem espaço para fofoca, não tem espaço para diz que me diz. Quando nós somos um, querido, nós conquistamos tudo aquilo que está à nossa frente.
tudo aquilo que está à nossa frente. Se nós formos um, se nós tivermos... uma vez eu vi o pastor Giovanni da Igreja da Paz falando assim, amalgamados, juntos. Quando nós formos um purê de batata, onde não dá para saber qual batata é qual, só está tudo junto e delicioso. Então, a unidade, querido, faz parte de uma igreja irresistível. Que tipo de unidade, pastor Alex? Pergunta assim, que tipo de unidade? Primeiro, unidade entre os pastores. Unidade entre os pastores. Querido, é tão gostoso, nós não somos apenas colegas de ministério, nós somos amigos. Isso foi uma das coisas que o pastor Davi Maia falou uma vez, ele falou assim, uma das coisas que mais me marcou na Renovada, é porque eu fui numa reunião de pastores de vocês, ele nem era pastor aqui ainda, e ele falou assim, o que me marcou foi que eu vi que vocês não são só colegas de ministério, vocês são amigos. Unidade entre os pastores, unidade entre os membros. Quando existe unidade, não há espaço para panelinha, não há espaço para fofoca. E isso faz da nossa igreja um lugar irresistível. Unidade entre os pastores e os membros e os seus pastores. Quando nós falamos em unidade, falamos em unidade do corpo de Cristo. E todas as conquistas que nós temos tido por meio da unidade, chegar onde nós chegamos nas nossas células é fruto da unidade. As conquistas materiais, financeiras, são fruto da unidade da igreja. O apóstolo Joel enfatiza isso sempre. É a colaboração de cada um de nós que faz que nós venhamos a conquistar tudo que nós estamos conquistando e tudo aquilo que nós ainda iremos conquistar. A unidade faz de nós uma igreja irresistível. E por último, pode até ficar de pé no seu lugar. Queria chamar o ministério de louvor, estou brincando, não tem hoje. Quem lembra quais são os 4 que eu falei até agora? Unidade. E por último, e na minha concepção, o mais importante de todos, uma igreja irresistível é uma igreja que proporciona salvação e cura. Salvação e cura. Filho, porque se nós tivéssemos toda essa estrutura, mas domingo após domingo nós não víssemos pessoas reconhecendo Jesus, não teria sentido nenhum. Se domingo após domingo nós não víssemos pessoas sendo restauradas nas suas emoções, não teria sentido. Uma igreja irresistível é muito mais do que tudo isso que nós temos. Uma igreja irresistível é uma igreja em que o Espírito Santo de Deus age. A célula irresistível é uma célula onde o Espírito Santo de Deus age. Eu hoje me sinto um pouco mais confortável para compartilhar. Eu perdi o meu pai em 2015. E desde então, muita coisa na minha vida mudou. Minha percepção de amizade, minha percepção de igreja, minha percepção de ministério, minha percepção de relacionamentos, minha percepção de futuro, a maneira como eu me relacionava com a minha família, a maneira como eu me relacionava com a minha liderança, com os meus discípulos, com os meus liderados, com os meus líderes. E eu vi ano após ano, muita coisa na minha vida sendo destruída, muitas coisas sendo deixadas de lado e muitas perdas de amizades, de relacionamentos, perdi a confiança naquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Só que eu não sabia disso. E acontece que muitas vezes, quando nós enfrentamos algumas situações como essa, emocionais, difíceis, que às vezes a gente nem sabe o que estamos vivendo, nós temos a tendência a nos afastarmos do corpo de Cristo, nos afastarmos da igreja. Deixamos de frequentar as... ser curado aqui nesse lugar.
Porque eu entendo que uma igreja irresistível, ela proporciona cura. E naquele lugar, bem no cantinho ali, perto onde está a Magda, eu lembro que eu estava deitado no chão, chorando. E esse chão solta uns negocinho preto. Quem já ficou babando aqui sabe do que eu estou falando. As pessoas começarem a chegar nesse lugar, tem que encontrar aqui essa igreja irresistível. E é meu e seu papel fazermos desse lugar um lugar para se estar. Um lugar onde os nossos amigos têm que estar, onde a nossa família tem que estar. Eu quero convidar você então a fechar os teus olhos. Eu quero que você, com a mão no teu coração, você possa dizer: Senhor, eu quero contribuir para que essa igreja seja um lugar irresistível. Querido, eu estou ministrando essa mensagem para que você possa entender qual é o seu papel e a sua relevância dentro desse lugar. Querido, as pessoas podem vir aqui e encontrar uma estrutura muito linda, mas se não tiver ninguém na porta dando um sorriso e dizendo seja bem-vindo, não é um lugar irresistível. Se as pessoas chegarem aqui e a vida delas continuarem do mesmo jeito, não é um lugar irresistível. Se elas não encontrarem cuidado pastoral, não encontrarem amizades, não encontrarem unidade, mas principalmente se não encontrarem salvação e cura, nós estamos apenas nos reunindo de uma forma não produtiva. O coração começa a dizer: Deus, usa os meus dons, os meus talentos, aquilo que o Senhor tem me dado. Eu não quero que fique escondido, eu não quero que fique apagado, mas eu quero, Senhor amado, eu preciso, Deus. Eu preciso contribuir para que esse lugar seja um lugar irresistível. Talvez você está aqui pensando: eu não me encaixo mais, eu não faço parte. Deus está falando: é aqui, esse é o lugar, essa é a hora, esse é o momento. Nós vamos juntos edificar uma igreja que vai ser relevante, uma igreja onde as pessoas querem estar, uma igreja onde as pessoas vão passar na frente e vão dizer: eu sinto que eu preciso entrar nesse lugar. Existe uma unção, é uma igreja irresistível. Você pode contribuir para que as pessoas, quando estiverem aqui pela primeira vez, nunca mais queiram sair. Olharem a igreja, o corpo de Cristo com os olhos cerrados, nós repreendemos, quebramos essas lentes agora, e que seja feito conforme a Escritura Sagrada, que a partir de agora nós enxergamos tudo pela ótica e pelo ponto de vista do Espírito Santo.
Deus amado, que a nossa visão de igreja, que antes talvez pudesse estar deturpada pelas feridas e pelas mágoas, hoje, nessa noite, possa ser curada e saiamos daqui enxergando a igreja como o lugar irresistível que ela é. Deus, eu declaro, não é que nós seremos, nós já somos esse lugar.